Tem chance, meu amigo. Agora eu vou mesmo. Tá certo. Você merece, Clarissa Oliveira. Clarissa, o que será desta aliança que colocará à frente do grupo do Maia o Baleia Rossi, hein? Olha, Cris, essa notícia sobre a escolha do Baleia Rossi aparece aí oficialmente como uma espécie de surpresa para aqueles partidos de esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores, que supostamente ali teria apresentado uma certa resistência pelo fato de o MDB, Partido de Baleia, ter sido um dos articuladores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Dito isso, falando em versão oficial, vamos falar da real. A gente sabe que eleição para o Congresso Nacional não é uma mera questão ideológica. O que pesa, em geral, é o pragmatismo, é a distribuição de poder dentro da Câmara, dentro do Senado. Esse é o fator preponderante, essa combinação de forças tem a ver com um plano natural até dos partidos políticos de ocupar os espaços que lhes são reservados por terem conseguido eleger bancadas fortes, ou seja, um partido que tem muitas cadeiras na Câmara dos Deputados acaba tendo mais valor na hora de negociar o apoio a uma candidatura à presidência da Câmara. Lembrando que presidir a Câmara dos Deputados é um poder altíssimo. Quem está ali à frente com a caneta na mão tem a opção de definir o que vai ser pautado, o que vai entrar em discussão, o que vai à votação. Então, tudo isso é um jogo que, claro, tem a ver com questões ideológicas de cada partido? Claro que tem, mas não é exatamente o fator preponderante numa situação como essa. A escolha de Baleia Rossi sacramenta isso. A gente sabe que a esquerda foi um componente muito importante na composição do bloco formado por Rodrigo Maia para enfrentar o candidato do Palácio do Planalto, que é o deputado Arthur Lira, e o Partido dos Trabalhadores, por ter uma bancada muito ampla, acaba tendo força nessa negociação. Ainda assim, mesmo tendo tido alguma crítica de um ou outro petista, própria Dilma Rousseff, fato é que Baleia Rossi não teria sido anunciado sem que houvesse uma anuência, nem que seja ali embaixo do pano, do próprio PT, que foi um dos partidos que negociaram esse apoio, que integram, então, essa aliança formada em torno de Rodrigo Maia. Isso joga a composição em torno de Baleia Rossi para uma solidez bem significativa, garante a ele um número de votos importante, considerando, é claro, o bloco formado, sem levar em conta as possíveis dissidências que certamente vão existir, uma vez que a votação é secreta. Vantagem disso para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele traz para si pelo menos uma parcela significativa do MDB, que é um partido importante, mais ao centro, e que não tem atuado de maneira tão incisiva, sim, a favor do presidente Jair Bolsonaro, embora esteja cada vez mais articulado com o Palácio do Planalto. Só para lembrar, no Senado, por exemplo, a gente tem líderes do governo, que são do MDB. A gente viu o Renan Calheiros, Cátia Abreu circulando com muita frequência em reuniões ali no Palácio do Planalto. Claro que há uma aproximação, mas não é um partido que está amarrado com o presidente Jair Bolsonaro. Então, simbólico ele trazer ali para perto dele o MDB e, claro, consagrando aí então Baleia Rossi como o nome que vai representar essa aliança. Clarissa, é um grupo grande, é uma ampla frente aí para enfrentar o Arthur Lira, mas numa votação tão específica, o que garante, hein, força a esse grupo? Como garantir que todo mundo que está ali reunido naquele guarda-chuva vai com a galera do Rodrigo Maia, hein? Olha, como eu disse, Cris, quando a gente fala de eleição na Câmara dos Deputados, o pragmatismo vale muito. Agora a gente tem os blocos formados. Agora vale conseguir segurar as dissidências, evitar as dissidências. Então, o candidato Baleia Rossi agora vai ter uma base para trabalhar. Ele vai ter que fazer uma negociação de balcão, ali um corpo a corpo com os parlamentares para garantir que os integrantes de cada um desses partidos supostamente aliados à candidatura dele, vai permanecer firme com o voto na hora H, quando chegar o momento mesmo da eleição, no início de fevereiro.
Então, agora existe uma negociação de balcão que passa pela distribuição de cargos dentro da própria Câmara dos Deputados, controle de comissões estratégicas, promessa de pautar temas relevantes que sejam de interesse desses partidos do ponto de vista eleitoral, por exemplo. Então, há legendas que vão demandar também um posicionamento firme para o novo presidente da Câmara a respeito de determinadas propostas do governo, um posicionamento firme em relação ao governo como um todo, se vai ser de fato um candidato mais independente ou se vai abrir uma negociação com o Planalto assim que terminar a eleição. Então, tudo isso entra no jogo agora. A diferença qual que é? Rodrigo Maia vinha fazendo ele próprio essa articulação nos bastidores. Agora, Baleia Rossi vai ter que assumir o protagonismo, vai ter que tomar a dianteira. Então, ele próprio vai entrar com mais força nessa negociação que vai passar pelos líderes dos partidos, mas também pelos próprios parlamentares. Os integrantes das bancadas acabam sendo muito relevantes nesse corpo a corpo. Então, agora vai ter muita reunião, muita conversa, e vamos ver quem consegue segurar quem. Lembrando, o fato de sair na largada da campanha para a presidência da Câmara com muitos votos em um bloco não necessariamente é garantia de que isso vai se consolidar lá na frente. É importante a gente aguardar a movimentação, ver como vai se dar essa articulação. Lembrando, vantagens de Arthur Lira. Ele tem apoio do Palácio do Planalto, tem liberdade, portanto, nos bastidores para negociar a liberação de emendas, negociar eventualmente cargos no primeiro e segundo escalão, pode também prometer uma agenda mais alinhada ao Palácio do Planalto, no comando da Câmara dos Deputados, mas o fato de ser tão rigorosamente enquadrado como candidato do presidente Jair Bolsonaro também tem seu lado negativo. Arthur Lira tem um histórico próprio, ele tem apoio de muitas correntes dentro da Câmara dos Deputados, ele tem luz própria. Então, a hora que entra nele um carimbo tão claro do presidente Jair Bolsonaro, ele fica ali numa situação um pouco mais difícil com aqueles parlamentares que têm simpatia por ele, pela candidatura dele, mas que, do ponto de vista ideológico, podem temer ali um impacto eleitoral lá na frente. Vantagens de Baleia Rossi. Tem presença em uma bancada importantíssima na Câmara dos Deputados, que é o MDB, com capacidade de aglutinar também votos de seus correligionários, apesar de muita gente ter trabalhado contra ele lá no Senado, para que eles próprios pudessem tentar emplacar uma candidatura ao comando, à sucessão ali de Davi Alcolumbre. Baleia Rossi também tem a vantagem de ter uma relação muito próxima com Michel Temer, um articulador muito habilidoso e que até hoje é, sim, muito presente nos bastidores, nas negociações com os partidos. Ele tem um perfil mais independente em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, mas transita bem em vários setores, junto a várias forças políticas no Congresso Nacional. Ele vem com a vantagem de, sim, é um lado positivo também, de certa forma, está aliado a Rodrigo Maia, que tem um apoio importante entre os seus pares. Então, cada um aí vai ter como jogar, vai ter como operar, vamos ver quem vai ser mais habilidoso e, principalmente, qual vai ser o interesse de todos esses partidos olhando lá para frente, porque a gente vai ter controle de comissão, tem eleição lá no horizonte e assim por diante, né, Cris? E fica explicado para o nosso ouvinte como que se dá uma negociação dentro de uma Câmara dos Deputados, né? Porque a gente, quando fala em eleição aqui fora, a gente tem ideia do que é, mas lá dentro o buraco é mais embaixo, né, Clarissa? São outros detalhes que a gente vai acompanhar ao longo da próxima semana e muitos detalhes de pé de ouvido também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora a gente deve ter uma esfriadinha um pouco aí, esse finzinho de ano, geralmente todo mundo para um pouco, mas virando o Réveillon, essa negociação vai vir com muita força no Congresso Nacional. E a grande questão é que a agenda fica parada ou muito lenta nesse período, ainda mais considerando o recesso, Cris. E a gente está num momento muito importante, muito decisivo, no meio de uma pandemia, onde os parlamentares deveriam ter reservado um pouco mais de poder de articulação para tentar garantir uma agenda mínima no legislativo, pelo menos para cumprir os itens que são essenciais no combate à pandemia do coronavírus. Isso foi deixado para o segundo plano
por todas as forças políticas colocadas, inclusive aquelas que declaravam tanto publicamente que gostariam de ver um recesso suspenso em janeiro, mas não estavam de fato trabalhando por isso, né?